Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. O tema do nosso estudo de hoje diz respeito às transmigrações progressivas e abrange as perguntas 189 a 196 de O Livro dos Espíritos. Para dar início aos nossos estudos, devemos pedir permissão a Deus e ao Mestre Jesus, que neste momento possamos estar conectados com o nosso objetivo de aprender estes conceitos tão proveitosos para o nosso crescimento espiritual, que possamos ter mentes e corações atentos e possamos utilizar o que aprendermos para a nossa transformação. Que assim seja. Já aprendemos com a questão 115 de O Livro dos Espíritos que os espíritos são criados simples e ignorantes. Assim, obtemos o informe nas questões 189 e 190 da mesma obra, de que os espíritos têm uma infância, do mesmo modo que há para o homem. Nas suas primeiras encarnações, a vida do espírito é muito ligada aos instintos e ele quase não tem consciência de si mesmo, mas pouco a pouco sua inteligência se desenvolve. Já na questão 191, obtemos a notícia de que os homens que encarnam na Terra e levam uma vida tribal já se afastaram tanto desse ponto de partida, pois já nutrem paixões. Os espíritos nos esclarecem que as paixões já demonstram um certo desenvolvimento, mas não perfeição, pois são sinal de atividade e de consciência do eu. Ou seja, aquele que tem paixões já demonstra por esse motivo que tem vontade, desejos, consciência de que existe. No entanto, é importante lembrar o comentário de Allan Kardec a resposta da questão 908 de O Livro dos Espíritos, segundo o qual as paixões, inicialmente, são alavancas que decuplicam, ou seja, multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência, e têm em seu princípio uma necessidade ou sentimento natural. Porém, as paixões que residem na exageração desta necessidade ou deste sentimento deixam de ser úteis quando o homem é dirigido por elas, em vez de dirigi-las, e para realizá-las, o homem causa prejuízo a si mesmo ou a outra pessoa. O codificador, ao comentar a resposta da questão 191 de O Livro dos Espíritos, fez oportuna comparação entre a vida do espírito e a vida corporal. O texto é o seguinte: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude e velhice avançada, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Alguns pontos do comentário do codificador são dignos de nota. O espírito passa por diversas existências corporais, nas quais tem oportunidade de evoluir, do mesmo modo que a vida de um homem é composta de muitos dias que lhe permitem adquirir experiência. O progresso do espírito depende dos esforços por ele empregados. Por conseguinte,
o espírito não avançará se nada produzir em uma existência corporal. Quando o espírito consegue obter toda a evolução que é possível em um planeta, ele pode passar a viver em outro mundo mais evoluído e mais adequado à continuidade do seu progresso. A questão 192 de O Livro dos Espíritos nos ensina que, por mais que seja impecável o proceder de um encarnado, ele não conseguirá, em uma única existência, superar todos os graus da escala do progresso e chegar à perfeição, até mesmo porque, nas próprias palavras dos Espíritos, o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Portanto, ainda que um espírito se saia muito bem em todos os desafios das suas vidas corporais, ele terá que passar por todos os graus da escala do progresso. Na resposta da mencionada pergunta, os espíritos também nos alertam para o fato de que o espírito deve progredir tanto em inteligência quanto em moralidade, e, deste modo, se ele evoluiu num sentido apenas, deverá progredir no outro. O interessante, conforme a resposta da questão 192A de O Livro dos Espíritos, é que o espírito sempre pode, pelo seu proceder, reduzir a extensão e as dificuldades do caminho, preparando a existência futura em melhores condições. Nesse caso, o espírito avança mais depressa e se libera da necessidade de passar por muitas provas e expiações. Questão 169 da mesma obra. Lembrando que as provas são encargos que o espírito assume para, em uma existência corpórea, obter maior progresso, e que expiações são situações pelas quais o espírito passa, enquanto encarnado, para quitar seus débitos com a lei de Deus. Um dos pontos mais importantes do nosso estudo diz respeito à questão 193 da citada obra. Nesta, aprendemos que pode o encarnado, em outra vida, vir em posição social inferior à que tinha em anterior existência, mas, como espírito, nunca retrograda, isto é, nunca desce da posição evolutiva que já conquistou. Pode ser que, em uma dada existência, o espírito não seja bem sucedido em suas provas e fique estacionário, no mesmo grau de evolução em que se encontrava até então, mas nunca ficará, como espírito, em posição pior. A marcha dos espíritos é sempre progressiva, nunca retrógrada. Por outro lado, do ponto de vista da vida material, um homem rico numa existência pode reencarnar numa condição de pobreza ou miséria, principalmente se o seu espírito considerar que procedeu mal como rico e aceitar como prova a situação de inferioridade social, para compreender como será estar em situação oposta à que tinha antes. Inteligente observação fez Allan Kardec, após a resposta da questão 194 do Livro dos Espíritos. Neste comentário ele disse: entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Na sequência do nosso estudo, vamos fazer a leitura da questão 194 do Livro dos Espíritos. É possível que, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Resposta: não, visto que não pode degenerar. Celerado é o mesmo que mal. Degenerar é mudar para pior. A resposta da questão, em si, reafirma o que já compreendemos. O espírito nunca estará em posição evolutiva inferior à que já atingiu, motivo pelo qual o espírito de um homem de bem
não poderá reencarnar como um celerado. Porém, um ponto relevante aqui é que não é o corpo que é o de um homem de bem ou de um celerado, mas sim o espírito que tem as virtudes, os conhecimentos ou as tendências viciosas, ainda que, neste último caso, os vícios só possam ser melhor exercitados no corpo físico. Esclarecedora sobre este ponto é a dissertação de Allan Kardec com o título A Carne é Fraca, constante do capítulo 7, da parte 1ª da obra O Céu e o Inferno. Querendo obter informe sobre a influência do corpo no melhoramento do espírito, ou se ocorreria o contrário, o codificador obteve a seguinte resposta na questão 196A do Livro dos Espíritos. Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Com a questão 194A de O Livro dos Espíritos, compreendemos que a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem, se arrepender, o que constitui para ele uma recompensa. Deus nunca fecha as portas ao arrependimento. Questão 171 da mesma obra. É claro que não basta o arrependimento, pois o espírito nessa situação também tem que expiar suas faltas. Questão 991 do Livro dos Espíritos. Vamos ler agora a questão 195 de O Livro dos Espíritos. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Essa é a pergunta. A resposta é: aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregados para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado e, então, um sentimento oposto a esse ele trará para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Essa pergunta contém um argumento que é utilizado contra a doutrina da reencarnação. O fato de que uma pessoa, sabendo que tem várias existências, poderá adiar a sua melhoria porque sabe que terá outras oportunidades em vidas futuras. Tal argumento é rebatido pela resposta lida, pois devemos ter em mente que o espírito pode ter esse tipo de ideia durante a vida corporal, mas, quando desencarnado, seu entendimento se modifica, pois percebe que pensou e procedeu de modo equivocado, podendo verificar também a situação de espíritos em melhor condição e o que é necessário fazer para chegar a este novo patamar evolutivo. Ainda devemos lembrar que a escolha do caminho do mal, com o adiamento do progresso do espírito, não acontece sem consequências. O espírito que toma este rumo pode passar por muitos sofrimentos, não só quando do retorno à vida espiritual, mas também em existência futura, nas quais passará por provas e expiações possivelmente mais graves do que se tivesse escolhido melhor caminho. Finalmente, na questão 196
de O Livro dos Espíritos, aprendemos que o espírito apenas se aperfeiçoa passando pelas dificuldades da vida corpórea, e assim a vida material é uma espécie de filtro ou depurador, purificador, vida esta que faz com que o espírito, vencendo as provas corporais, se liberte pouco a pouco das impurezas morais, evitando o mal e praticando o bem. Mas os espíritos nos advertem de que é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. O nosso estudo de hoje diz respeito ao fato de que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e que devemos empregar os nossos melhores esforços para que, num futuro ainda distante, possamos alcançar a perfeição. Neste sentido, o tópico que aprendemos nos lembra o ensino de Jesus, contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Emmanuel, tendo por referência este versículo, nos ofertou a seguinte mensagem, que ensina o que devemos fazer para darmos alguns passos em nosso aperfeiçoamento. O título da mensagem é Perfeição e Aperfeiçoamento. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, em Jesus, o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Não podes, hoje, ostentar a coroa da santidade, mas conseguirás estender, sem entraves, sem obstáculos, em teu benefício, os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de inopino, de repente, a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos. No entanto, podes ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, a dedicação, o zelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus: sede perfeitos, como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que,
em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Esta mensagem foi publicada no Reformador, de agosto de 1958, página 177. Para nossa reflexão. Assim, pedimos permissão a Jesus e à espiritualidade superior para dar por encerrados os nossos trabalhos, rogando que fluidos salutares da espiritualidade superior venham até nós e nos ajudem na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.